Olá, sejam todos bem-vindos à Sintonização Espiritual do Dia. Eu sou o professor Luiz Ferran e hoje eu trago para vocês a música da semana. Quem foi que disse? Dos nossos amigos da Casa Hairá, mas a música que eu quero compartilhar com vocês é uma versão cover dos nossos amigos de longa data, padrinhos do nosso filho Gabriel, Leandro e Samara, do canal da Alma. Então essa versão que eu vou compartilhar com vocês é a versão deles, voz e violão, que inclusive são os nossos parceiros que participam dentro dos Retiros Ilumina. Ou seja, quando você vem para o Retiro Ilumina, nós temos uma condução de medicina através da música ao vivo, com esses dois canarinhos aqui, seres incríveis, pessoas que eu admiro demais e faço uma questão assim de apresentar eles para vocês, e uma honra de poder ter eles perto, né? Então, se você quer conhecê-los de perto, venha para o Retiro Ilumina. Você vai se surpreender aí com o poder da música, como a música conduz, como a voz deles nos levam a estados de consciência elevados. Muito bem, pessoal, essa é uma música que eu tenho um profundo carinho, porque ela realmente nos toca na alma, porque vai falar da nossa infância. A música Quem Foi Que Disse, ela retrata um pouco sobre a forma como a gente foi educado ao longo da nossa vida. Então, a primeira estrofe da música, ela vai trazer a seguinte pergunta: quem foi que disse que não pode falar? Quem foi que disse que não pode chorar? Quem foi que disse que não pode dançar? Quem foi que disse que não pode voar? Ou seja, enquanto a gente está atravessando o processo de desenvolvimento e crescimento, nós vamos atravessando, essas etapas de desenvolvimento, a primeira infância, os primeiros 3 anos, depois completando o primeiro setênio, e aí avançando inclusive para o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos. Nós vamos ver aqui que raros os de nós que tiveram pais conscientes a respeito dessa educação, porque grande parte de nós crescemos dentro de estruturas familiares regidas pelo patriarcado e pelo machismo. E a educação regida por essas forças, por essas estruturas sociais, elas podam o nosso lado mais sensível, ou seja, ao longo do nosso crescimento nós vamos sendo impedidos de ser quem somos, vamos recebendo determinados acordos, determinadas regras, determinadas condutas para pertencer a essa família, só que ao mesmo tempo isso vai fazendo com que a gente perca a nossa essência. E talvez a pergunta mais dolorosa para uma criança deve ser quando ela ouve: o que você vai ser quando crescer? Então perceba que a criança, ela já está sendo quem ela é. Só que quando essa pergunta chega, causa uma confusão muito grande na alma dessa criança, porque ela passa a olhar para o mundo e perguntar: bom, se ser quem eu sou não é suficiente, então o que eu tenho que me tornar? Quem que eu tenho que ser nesse mundo? Então ali começa a acontecer a ruptura, onde a criança não é mais permitida adentrar no mundo do adulto. É quando muitos de nós temos que começar a deixar as nossas crianças para pertencer ao mundo dos adultos, principalmente na fase da pré-adolescência e adolescência, Então, muitas vezes a gente vai ouvir isso: não fala, fica quieto, aqui é conversa de adulto. Muitas vezes a gente vai escutar: se chorar, vai apanhar mais, engole o choro, se for chorar, vai chorar para lá. Então a gente vai perceber que nós vamos ter vários argumentos que visam, que a gente acreditava ser educativo, mas na verdade era totalmente repressor, totalmente opressor, e fazia com que a gente fosse perdendo então a confiança em ser quem a gente é. A gente foi perdendo a nossa essência, porque essas dores, essas mágoas, elas foram criando crostas, assim, foram criando armaduras, foram criando, como é que a gente pode chamar, couraças, que visavam proteger ainda mais esse núcleo puro
e belo que é a criança. Então a gente começa a criar as máscaras nas nossas vidas, começa a inventar personagens que se comportam de uma determinada maneira para pertencer, para continuar sendo amado, mesmo que isso nos custe a nossa essência, mesmo que isso nos custe quem nós somos em essência. A segunda pergunta que faz aqui, a terceira pergunta que faz aqui é: quem foi que disse que não pode dançar? Ou seja, aqui a gente já vê que há uma repressão, né, da parte mais sensível do nosso ser, que muitas vezes encontra na dança uma maneira de se expressar, uma maneira de extravasar, uma maneira de conseguir liberar energias estagnadas, mas principalmente os homens passam por esse crivo, né? Não pode dançar, homem não dança. Então tem um preconceito muito grande a respeito disso, e muitos homens que gostariam muito de ter se desenvolvido dentro da dança não puderam acessar, né, a dança como uma ferramenta de expressão, simplesmente por causa de um preconceito, de achar que isso é coisa de menina, né? Então vocês vão ver isso, talvez você passou por isso ao longo da sua vida, né, ter sido reprimido de tal maneira. E quem foi que disse que não pode voar? Aqui no sentido do sonho, né? Esse voar no sentido de ser livre, no sentido de ir descobrir-se no mundo, através das relações, através das brincadeiras, através da descoberta, né, do que é esse mundo, das filosofias, das matemáticas, das biologias, de explorar esse universo ao nosso redor. Então muitas vezes a gente também é impedido disso, né, de você querer se tornar um artista, mas de repente seus pais não acreditarem que isso pode ser um meio de vida para você e não te apoiarem ao longo do teu crescimento. Às vezes você querer ser cantor, às vezes você querer ir para uma outra área que seja um tanto diferente do que a família já vem cultuando, ou que já vem dentro, né, de uma estrutura e uma cultura familiar. Às vezes a gente está ali querendo sair um pouco disso e a gente tem dificuldade porque nos prendem dentro desses costumes familiares, né? Então a segunda estrofe ela vai trazer assim: isso tudo faz a criança que está aí dentro, ou seja, a criança que está dentro de nós querer sair. Confie na sua força, confie no seu desejo e volte a sorrir. Ou seja, volte a confiar na sua força, volte a confiar nos seus desejos e você volta a sorrir. Então muitas vezes a nossa vida adulta ela pode ter se tornado muito cinza, né? Porque a gente foi perdendo a habilidade de brincar, foi perdendo a habilidade de explorar. Nós fomos entrando cada vez mais dentro de um contexto de não posso errar, tenho que acertar o tempo todo. Portanto, o erro, que é uma consequência natural da experimentação, a gente vai diminuindo as experiências para diminuir a sensação de estar errado ou de errar, né? E aí a gente vai ficando cinza, porque a gente vai ficando apenas andando dentro do que é conhecido. Então a gente para de sair um pouco, a gente diminui nossos círculos de amizade, a gente para de praticar os nossos hobbies, a gente para de buscar coisas novas, para de inventar coisas novas, vai ficando cada vez mais enrijecido, cada vez mais fechado no seu próprio mundo. E isso é muito triste mesmo. Então aqui na música está pedindo para você já: confie na sua força, confie nesse desejo e volte a sorrir. A sua coragem que muda tudo, faz de você um ser profundo. Acredite, olhe para dentro, existe um movimento que precisa se expandir. Aqui eu vejo muito como essa questão de nós nos tornamos adultos, mas não amadurecemos verdadeiramente, né? Então temos corpos de adultos, corpos maduros, grandes, fortes, mas mentalmente e emocionalmente nós ainda podemos ser aquela criança, porque em determinada fase da nossa vida a gente pode ter paralisado em determinados momentos. Ou seja, na minha primeira infância eu fui impedido de sentir tristeza, eu fui impedido de sentir meu medo, eu fui impedido de sentir as minhas emoções, então eu não concluí o ciclo delas e elas continuam de certa maneira abertas dentro de mim, como feridas mesmo. Então você vai ver que talvez na sua vida há muitos anos você vem repetindo um padrão emocional e você não sabe de onde. Vem lá da sua infância, desses ciclos não completados, desses ciclos não encerrados. Então aqui diz muito: olhe para dentro, existe um movimento que precisa se expandir, ou seja, conclua essas etapas.
Encerre isso, integre isso na sua consciência. Então ela repete o refrão: quem foi que disse que não pode falar, chorar, dançar e voar? E aí vem uma segunda parte que eu gosto muito. Olha que bonito. E aí no seu coração tem toda a resposta do que tem que fazer. Nós somos habituados a procurar no mundo, né? Na opinião alheia, no que os outros acham que a gente deveria fazer. Você acha que eu deveria fazer isso? Você acha que eu deveria fazer aquilo? Nós transferimos o poder da decisão e transferimos também a responsabilidade da consequência por essa decisão. Então toda vez que eu vou para um lugar do qual, de uma certa maneira, não fui eu quem decidi, mas eu deixei que decidissem por mim, não tem como depois eu querer ficar bravo por estar numa situação que, de uma certa maneira, eu abri mão do poder da escolha, da decisão consciente, né? Então, não dá para reclamar. Você está onde está porque você não escolheu por si mesmo, você foi deixando com que os outros escolhessem por você. Então, agora o convite é volta para o teu coração e encontra que dentro de você tem toda a resposta do que você tem que fazer. Tire então todas as camadas que você acreditava te proteger. Ou seja, tire as camadas que você acreditava te proteger. Essa desconexão com as nossas emoções e sentimentos, do qual a gente vai associar no machismo como força, na verdade é uma covardia, né? Você esconder os seus sentimentos, as suas emoções, como se você não pudesse senti-las, como se ter emoções ou sentimentos fosse algo ruim, fosse algo negativo. É muito vulnerável, você se demonstra uma pessoa fraca quando você aceita ou demonstra emoções e tudo mais. Não, pelo contrário, é ali que está o verdadeiro poder, o verdadeiro de ser humano, de ser verdadeiro, de ser transparente, de ser íntegro com quem você é, não negar as suas partes. Se está doendo, dói mesmo, e honrar isso. Entender que isso te ajuda na jornada, te amadurece, entende? Então diz assim: use seus versos, a sua vida, use o seu corpo sagrado e resgate com atitude positiva a vontade de viver. Então veja quantos adultos, e às vezes nem muito avançados, tá? Às vezes jovens ainda, 30 anos, pessoas de 30 anos perdendo a vontade de viver. Pessoas muito jovens perdendo a vontade de viver, ou seja, tiveram a infância roubada, tiveram a infância impedida. Todo adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Então veja quão criativo você está conseguindo ser ainda hoje na sua vida. O quanto você ousa, o quanto você cria, o quanto você vai além do que é conhecido. E no final da música, então, ela termina com: posso falar, eu posso chorar, eu posso dançar, eu posso voar. E eu vou voar, porque eu posso sonhar, 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 sonhar. É uma música maravilhosa, eu adoro ela, espero que vocês gostem também. Essas foram as reflexões em cima dessa música. É claro que o autor pode ter outras interpretações, pode ter colocado aqui de uma outra maneira. Essa foi uma interpretação que eu fiz, né? Espero ter contribuído com você nessa reflexão e que você possa então estar conosco em algum retiro, né? Nós teremos aí o retiro de junho, onde Leandro e Samara estarão conosco, e essa música inclusive ela faz parte de uma das vivências, a vivência da criança, onde através de uma meditação a gente vai de encontro com a nossa criança e depois tem todo um processo de desenhar as mandalas, de colorir essa criança, de resgatar essa criança. É muito bonito. Eu recomendo muito que você venha no retiro de junho, se você acha que esse é um retiro, né, ele é mais expansivo, ele é mais aberto, se você gosta mais de retiros assim, né? Então fica aí o convite, tá bom, pessoal? E lá no grupo, então, eu vou estar mandando o link dessa música e vou estar colocando aqui na descrição do YouTube também, como que você pode ouvir essa música no dia de hoje. Lembre de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e aproveita também e se inscreve no canal da Alma, que é o canal dos músicos aqui, né? Porque lá você vai receber muitas outras músicas. Eles atuam dentro de uma música dentro de um gênero chamado música de rezo, música para os altares.
Mas eles também têm uma playlist, assim, um trabalho muito profundo com os povos originários da floresta, né? Então eles se conectaram muito com o povo Runicuim, lá de Altamira, no Acre, e eles hoje são portais, né, de divulgação desse trabalho dos indígenas. Então é um trabalho muito bonito, que vocês possam se encantar, assim como eu também me encanto todas as vezes que estou junto deles. Certo, pessoal? Eu sou o professor Luiz Ferran, essa foi a sintonização espiritual do dia. O meu muito obrigado, desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo dia. Vamos juntos, até breve.